Está começando mais uma academia e nós vamos acompanhar a exposição de um trabalho que fala um pouco da história do Brasil. Em 1964, o país passou a ter um governo militar. Qual foi o papel do direito nesse período? É sobre isso que o trabalho da mestre em Direito Cláudia Paiva trata, que vamos conhecer hoje na academia. Intelectuais, cultura e repressão política na ditadura brasileira, 1964 a 1967. Relações entre direito e autoritarismo. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília para obtenção do título de mestre em Direito. O estudo é de Cláudia Paiva Carvalho. E para debater o trabalho, recebemos a mestre em Direito Constitucional e professora substituta de Teoria do Direito e Legislação Social da Universidade de Brasília, Maria Pia Guerra, e o historiador e coordenador de pesquisa da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, também da Universidade de Brasília, José Otávio Guimarães. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. Claro, também agradecer a Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. E olha, nós vamos acompanhar um resumo deste estudo. A dissertação investiga as relações entre o direito e autoritarismo na ditadura brasileira pós-1964. O debate tem como objeto a repressão política praticada a partir de inquéritos policiais militares e processos judiciais criminais conduzidos durante o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, entre 1964 e 1967. Bem, Cláudia, eu gostaria que você falasse da metodologia utilizada nesse seu estudo. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da TV Justiça, essa oportunidade de vir aqui debater o meu trabalho. E, bem, o trabalho ele se insere no campo de estudos da história constitucional e pretende compreender e manusear o direito também como prática social e como que ele atua por meio das instituições, né? Então, como o meu enfoque foi trabalhar com a repressão política na primeira fase do período militar, a partir dos inquéritos militares e dos processos criminais, esse recorte metodológico me enviou para um trabalho de arquivo, né, com a utilização de fontes primárias. Então, eu fiz um trabalho de levantamento desses inquéritos e desses processos no arquivo do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar e no Fundo do Brasil Nunca Mais, que é situado na Universidade de Campinas. Então, eu conjuguei, né, esse estudo para problematizar a articulação do direito nesses processos, com investigações de outras fontes, como os debates parlamentares da época, os discursos presidenciais, mensagens, e para ver como isso reverberava, como se organizava a resistência intelectual, né? Também consultei jornais, principalmente um jornal grande de oposição, que foi o Correio da Manhã, e uma revista cultural, né, que é chamada Revista Civilização Brasileira. Então, esse trabalho de fonte foi muito importante como insumo mesmo da dissertação. Bom, a Cláudia destacou para a gente 3 obras que ela utilizou, compondo aí a bibliografia para esse estudo. Nós vamos acompanhar agora quais são essas obras. Ditadura e repressão, o autoritarismo e o Estado de Direito no Brasil, no Chile e na Argentina, de Antony Pereira, editora Paz e Terra. Justiça Fardada, o general Peri Bellaviqua no Superior Tribunal Militar, 1965 a 1969, de Renato Lemos, editora Bom Texto. Senhores e Caçadores, a Origem da Lei Negra, de Edward Palmer Thompson, editora Paz e Terra. Bem, Cláudia, de que forma cada uma dessas obras contribuiu aí para a elaboração do seu estudo? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar é que nenhuma dessas obras é do campo jurídico propriamente, né? Então, isso, por um lado, mostra a interdisciplinaridade da pesquisa e, por outro, ainda a carência de estudos de direito nessa área, né? O primeiro livro, que é de um cientista político, né, do Antony Pereira, foi um livro que me despertou muito para essa temática. Ele faz um estudo comparado da ditadura no Brasil, no Chile e na Argentina e busca compreender os padrões de repressão que se instalaram em cada uma delas a partir dessa dinâmica da relação da ditadura com o direito. Então, ele vai questionar esses contatos que regimes ditatoriais têm com instituições tipicamente do Estado de Direito, né?
O segundo livro, que é o Justiça Fardada, que é um livro organizado pelo Renato Lemos, ele traz alguns processos judiciais e decisões que foram tomados por esse general, que é o Peri Bevilacqua, que foi ministro do STM no período de 65 e 69. E é interessante porque ele era uma voz dissonante dentro do STM, por manter uma postura legalista, e isso acabava favorecendo, de certo modo, os opositores políticos que chegavam ao judiciário. Então, nesse livro, ele levanta um pouco essa compreensão do judiciário como algo que foi um instrumento da coerção política, foi um instrumento para a legitimação do regime, mas também foi um espaço onde as correntes divergentes da ditadura se confrontaram. E, em terceiro lugar, o livro do Thompson, que é um historiador inglês e faz um estudo sobre a lei negra na Inglaterra, no século XVIII, ele foi muito importante para mim, principalmente por causa de uma reflexão muito perspicaz que ele faz sobre o direito no final do livro, em que ele aponta que o direito não é apenas um instrumento das classes dominantes, mas ele também pode ser apropriado e pode ser manuseado pelas classes dominadas, e isso me faz pensar, dentro do período da ditadura, como que a estrutura legalizada e burocratizada também pode abrir brechas, né, e espaços para a resistência se manifestar. Vamos falar do trabalho em si? Vamos. Bom, então, o trabalho, né, o tema, a reflexão, são as relações entre direito e autoritarismo no período da ditadura. O meu recorte foi a repressão no meio cultural e intelectual, que me instigou muito, porque houve uma mobilização muito grande da cultura com a política no período anterior ao golpe, dentro de um projeto de mudança social que estava sendo avançado. E depois da ditadura, a politização dessa produção cultural continua muito intensa. Então, de certa forma, como o meu objeto era investigar a ambiguidade da ditadura brasileira nessas interações que tem entre atos de exceção e mecanismos democráticos, a investigação nesse campo cultural me abria um âmbito de pesquisa muito interessante, porque mostrava que essa ambiguidade também se refletia na repressão seletiva que ocorreu no meio intelectual. Mas, assim, a repressão, a principal faceta que eu procurei analisar foi a faceta judicializada. Então, problematizar essa preocupação do regime de levar seus opositores políticos a julgamento e como que o direito foi utilizado, por um lado, como esse mecanismo de coerção, mas, por outro lado, como que, ao trazer esses conflitos para dentro do judiciário e a convocar a linguagem, os códigos dos direitos, o regime perde um pouco o controle sobre o desfecho desses julgamentos. Então, eu fiz um levantamento, né, desses inquéritos policiais e militares e desses processos durante a primeira fase, né, a fase punitiva inicial do regime, e tentei investigar qual foi o discurso jurídico que a repressão utilizou, ou seja, como que a ditadura se traduzia em direito ali para justificar aquela repressão, como que ela manuseava a Lei de Segurança Nacional para se contrapor a direitos de manifestação de pensamento. E procurei, então, fazer uma análise tanto do papel do direito, tentar compreender como que o direito se comporta, mas também tentar compreender como que o regime utilizou, quais foram os limites desse uso do direito, né, pelo regime. Então, o que eu percebi foi que esses inquéritos eles foram utilizados como um instrumento de perseguição política, né, e que eles tinham um intuito de causar, né, um terror, de causar, de amedrontar a oposição, de intimidar mesmo as práticas de resistência, mas que eles criava-se um campo de tensões, um campo de tensão onde a oposição também se manifestou. Então, por um lado, assim, o direito teve essa faceta de facilitar, né, de ser um instrumento da repressão, por outro lado, ele abriu essa possibilidade de resistência mas houve uma terceira função também, que é a função de ocultar, de mascarar um pouco a própria repressão política, porque mesmo as absolvições, né, os julgamentos, serviam como uma vitrine do regime para tentar se legitimar, tanto perante a opinião, né, pública interna, como perante a opinião pública externa. E com relação ao próprio funcionamento, né, da ditadura, o que a gente percebe é que teve uma preocupação forte com institucionalizar, né, em produzir uma institucionalização autoritária
que desse conta de legitimar, mas garantir a estabilidade política do regime. Então, a partir desses apelos que o regime fez às estruturas jurídicas, ele buscava uma estratégia de dominação política que, no campo intelectual e cultural, tinha o intuito de domesticar a oposição, de controlar, de manter a oposição em determinados limites do que seria considerado tolerável. Mas a questão é que os usos do direito não permitiam que essa estabilidade se mantivesse. Então, daí a gente compreender o regime brasileiro a partir de ciclos de compressão e descompressão, ou seja, ele busca montar uma estrutura jurídica que dê conta de promover a repressão, mas ao mesmo tempo de manter essa estabilidade, mas, por outro lado, os usos que são feitos desse direito pela oposição desestabilizam esse domínio político do regime e fazem com que seja necessário o emprego de meios de força, de meios de arbítrio extralegal para conseguir retomar esse projeto de dominação política. Então, toda essa interferência, né, entre essas estruturas do direito e da política e como que elas buscaram dar conta de domesticar, né, a resistência, as expressões de esquerda no meio intelectual, forneceram um substrato importante, né, para essa reflexão que eu proponho no período da ditadura. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já. E estamos de volta com a Academia hoje, debatendo a dissertação de Cláudia Paiva Carvalho, Intelectuais, Cultura e Repressão Política na Ditadura Brasileira, 1964-1967, relações entre direito e autoritarismo. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Do xadrez à cortesia, Dworkin e a teoria do direito contemporânea, de Ronaldo Porto Macedo Júnior, editora Saraiva. Licença de marca, aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente, de Tiago Jabor Carneiro, editora Juruá. Lavagem de dinheiro, crime econômico da pós-modernidade, de Rogério Filipeto, editora Lumen Iuris. Bom, para dar início ao nosso debate, convidar a Maria Pia. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Cláudia, o professor José Otávio, o Remac. É realmente um prazer essa oportunidade de poder conversar e dialogar o trabalho da Cláudia, que é realmente um trabalho muito consistente, um trabalho de fôlego, é um trabalho muito interessante de ler, muito agradável de ler, além das qualidades teóricas dele. O trabalho da Cláudia é um trabalho de história constitucional, que é uma linha que eu particularmente gosto bastante. E é uma linha muito importante assim, para os estudos recentes de direito constitucional. Eu vou deixar a parte historiográfica, o professor José Otávio, que vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso. E queria fazer uma pergunta para a Cláudia relacionada à teoria do direito constitucional mesmo. O trabalho da Cláudia, ele acaba... As fontes que ela utiliza são fontes judiciais, então a minha pergunta é mais sobre o poder judiciário da época. Acho que, em teoria, vários estudos hoje em dia acabam pendendo para um lado, ou eles trabalham uma cultura completa a partir da Constituição de 88, como se o STF fosse um novo ator, ou então eles trabalham com uma continuidade desde a criação do STF. Então eu queria perguntar para a Cláudia como que você vê o STF nessa transição? Porque o teu trabalho ele trata mais do primeiro período do regime. Como é que você vê essa transição? Como é que o STF enfrentou essa crise política de transição para o regime militar? Bom, agradeço muito pela pergunta. E ela levanta uma questão que é de fato muito interessante, que se aplica ao STF, ao Poder Judiciário de um modo geral, porque o golpe de Estado, né, manteve o Judiciário em funcionamento e chamou o Judiciário a participar da repressão política. E o primeiro ato institucional, né, que é de abril de 64, ele prevê algumas limitações ao poder de decidir, né? Então, assim, o Judiciário e o STF estavam vedados de analisar os atos, chamados atos revolucionários, né? Que eram os atos de exceção produzidos pelo regime. E, por outro lado, esse ato também previu medidas punitivas contra o Poder Judiciário, suspendeu as garantias de estabilidade, de vitaliciedade, mas, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, especificamente, se manteve incólume a sua composição no primeiro momento. E não há nenhum expurgo no Supremo Tribunal Federal no primeiro momento, né?
Só que, de certo modo, essas decisões, algumas decisões que eu analiso são habeas corpus, que o Supremo Tribunal concede a opositores políticos, alguns dos maiores desafetos políticos do regime, como o Miguel Arraes, que aparece aqui no meu estudo. Isso tudo cria um campo de tensões, tanto entre a linha mais dura do regime e a cúpula do governo, como essa linha e essa atuação do judiciário, que se compreendia que não estava atuando, né? Não estava realizando aqueles objetivos do movimento militar. Então, a crise vai atingir diretamente o STF com o segundo ato institucional, que vai mudar, vai ampliar o número de ministros e vai ampliar a competência da Justiça Militar também. Agora, o que dá para perceber nas decisões do STF, do Judiciário como um todo, o que eu vejo é que, de certo modo, a existência de garantias formais essa existência acabou servindo como um trunfo para os opositores, como uma brecha mesmo para conseguir revogar prisões, arquivar inquéritos, arquivar processos. Professor José Otávio. Então, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer esse convite, a oportunidade de ler o trabalho da Cláudia, a oportunidade também de discutir com ela esse trabalho. Um trabalho muito claro, muito bem estruturado. Eu vou falar mais do ponto de vista historiográfico, né? Uma delimitação cronológica precisa, muito interessante o fato de ela ter escolhido o governo Castelo Branco e construído esses limites cronológicos, que são 64 e 67, sem respeitá-los exageradamente, porque para construir uma delimitação cronológica é preciso também que você fale das fronteiras desses marcos que você construiu. E a Cláudia faz isso muito bem como? Para procurar entender o que foi a repressão aos professores, a intelectual, a cultura durante esse período, ela é obrigada a recuar o governo João Goulart. Então, a primeira parte do trabalho dela é um pouco a exposição do que foi dentro do quadro das reformas de base, dentro dos quadros da tentativa de pensar a ideologia do nacional popular, como é que se construíram determinadas posições que depois vão incomodar o regime. Por outro lado, o outro limite cronológico, que é o endurecimento do regime a partir de 67 e os limites dessa ativa de conciliação com a tradição da Constituição de 46, com um certo liberalismo durante o primeiro momento do regime, ela vai mostrando como esse modelo vai se esgotando durante esses 3 anos e vai provocar justamente uma virada jurídica e uma virada política do Estado, da ditadura, com a publicação do AI-5. Eu queria fazer uma questão para você, Cláudia. Você fala desse compromisso tenso, paradoxal, ambíguo, você usa vários adjetivos do governo do Castelo Branco, e de tentar combinar o respeito à legislação anterior, ao espírito da Constituição Liberal de 46, aos valores de um Estado democrático de direito e, ao mesmo tempo, a necessidade de endurecer com práticas de exceção, etc. E isso se reflete num paradoxo. E a Cláudia mostra que há, de alguma forma, um terrorismo cultural, quer dizer, ela usa esse termo, né, um terrorismo cultural com práticas jurídicas agressivas, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, um espaço que a convivência com o Estado legal, com o legalismo, permite o desenvolvimento de uma resistência. E, na conclusão do trabalho, a Cláudia sugere, não sei se eu li corretamente, né, que justamente a Carta de 67 e o endurecimento posterior, sobretudo com a publicação do Ato Institucional número 5, é uma resposta ao fato de que esse modelo ambíguo não deu certo. Quer dizer, que ele estava provocando justamente espaço demais para as formas de resistência, né? E você termina falando, a conclusão do seu trabalho é uma profissão de fé quase no constitucionalismo. Quer dizer que quando você tem espaço para o constitucionalismo, ele tem um poder emancipador, né? A minha questão, Cláudia, será que a repressão, especificamente as artes,
as práticas intelectuais, a cultura em geral, nesse momento, foi realmente um elemento de peso do ponto de vista da explicação histórica para esse processo de recrudescimento, de endurecimento do regime a partir de final de 67 e 68? Bom, professor, só tenho a agradecer todas as considerações que o José Otávio trouxe. E essa pergunta, eu acho que ela levanta 2 pontos, assim. Primeiro, em que medida que a atuação dessa resistência cultural foi algo chave, foi algo decisivo para o endurecimento posterior do regime, né? Isso, o que eu tento ver, o que eu noto nesse primeiro período da ditadura é que essa seletividade da repressão, ela tinha alguns filtros que eram muito calcados numa tentativa de se despolitizar a universidade, as artes, a produção cultural e de controlar a recepção daquilo que era produzido, ou seja, restringir o grupo que teria acesso, cortar os contatos dessa cultura de esquerda com as massas ou com as camadas populares, para tentar, assim, neutralizar o efeito que essa cultura teria em termos políticos. Mas o que acontece é que essa tentativa, que eu acho que dá para fazer um paralelo entre a tentativa de domesticar a cultura, a tentativa de domesticar o direito, ela sai pela culatra, porque o que se vê é que depois de 67, quando se teria, né, esse projeto de institucionalização do regime, ocorre uma formação de uma nova massa política, considerada perigosa, que é a massa estudantil. Então, o regime tenta fechar novamente, né, controlar novamente essas expressões, e elas fogem ao controle outra vez, a partir dessas manifestações de 67 e 68, que vão redundar no ato institucional número 5. Então, a minha ideia é pensar que o governo do Castelo Branco preparou o terreno, de certa forma, que não há uma ruptura tão grande assim, no sentido de que a disposição em usar a violência quando a brecha aberta pelo direito fosse excessivamente ampla, né? Ou criasse essa ameaça ao próprio controle político do regime. Agora, por outro lado, uma outra questão que eu acho que a repressão nesse nicho da intelectualidade me permitiu perceber foi até que ponto que a utilização do direito como método de repressão era eficiente. Porque o que a gente nota a partir do AI-5 é uma virada um pouco, né? Se houve uma judicialização tão ampla de início, se de fato os processos judiciais foram a principal via na repressão, nesse período que eu estudo, depois a prática de punições sumárias, o controle ideológico nas universidades, a censura na imprensa vai se tornar muito mais expressiva e uma forma que, então, vai prescindir ou vai afastar toda essa mediação do direito que criava um incômodo, né, que criava essa possibilidade de respostas incômodas para o regime. Bem, Cláudia, muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Também ao professor José Otávio, muito obrigado pela participação. Também a Maria Pia, obrigado, Maria. Lembro que você pode participar do programa enviando o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. O endereço é academia@stf.jus.br e também é possível rever este programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.